Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês como que foi minha primeira aula. Mas antes de tudo, deixa eu situar, a minha situação acadêmica. Falta só um semestre para eu me formar, tá? E eu vou me formar na licenciatura em História. Em 2011, eu tinha decidido ser au pair, Au pair nos Estados Unidos. E se você não sabe o que é isso, eu vou deixar escrito aqui embaixo no box de informações, tá? E eu tinha que ter uma experiência com trabalho com criança, uma experiência pedagógica. Eu não podia simplesmente ir sem ter comprovado essa experiência oficialmente, Aí eu fui e comecei a fazer tipo trabalho voluntário numa creche que tem aqui perto de casa, A dona da creche, nossa senhora, foi uma mãe pra mim, Foi muito legal, sabe? Me ensinou muita coisa. Foi um período muito rico, foi maravilhoso, Eu ficava auxiliando uma professora lá, que era uma creche bem pequenininha, Foi ótimo, Educação infantil é tudo de bom. Aí, eu fui au pair nos Estados Unidos, Na época eu tomava conta de 4 crianças, Era bem trabalhoso. Então eu já tinha essa experiência com criança, Mas não tinha experiência ainda dando aula. Aí quando eu voltei a morar aqui, no Rio de Janeiro, eu fiz o concurso, que atualmente eu trabalho, com educação especial, e eu tenho uma função de apoio, Eu não sou professora ainda. Mas antes mesmo de eu ser chamada no concurso, eu nem tinha esperança de que eu fosse chamada, Eu tinha sido, assim, bem colocada, mas a prefeitura não estava a fim de chamar, quem tinha sido aprovado. Eu fui até obrigada pela justiça. Aí eu fui chamada, mas eu já estava na faculdade de História, então eu não sabia exatamente se eu queria ser professora de História ou historiadora, Porque eu gosto das duas carreiras, mas eu sabia que eu tinha que fazer História porque eu sabia que era uma faculdade que ia me ajudar em outros aspectos, Assim, aprender melhor Sociologia, Filosofia, toda a área de Ciências Humanas que eu gosto muito, eu sou apaixonada. Então, como eu falei, Eu queria ser a pessoa mais inteligente do mundo e decidi fazer História. Aí tá, eu comecei a fazer a faculdade. 6 meses depois que comecei a fazer a faculdade, eu fui chamada, foi uma benção na minha vida, foi uma glória, porque eu não... Eu tava assim, eu não tinha um emprego fixo. Meu marido estava desempregado também. Então, nossa, foi ótimo. Então, nesse tempo todo, eu sempre tive essas experiências de trabalhar com criança, agora trabalhando em escola, mas eu nunca tinha dado aula oficialmente. Aí, a primeira vez que eu decidi, fazer uma aula, fazer planejado, tudo bonitinho, foi aqui no YouTube. Eu fiz aquela aula de Brasil Colônia, que era um assunto que eu estava estudando muito. Como eu já falei anteriormente, eu gosto muito dessa parte de Brasil colonial, Eu gosto muito das grandes navegações, Esse período histórico, então eu acho muito rico. E tá, fiz a aula lá do Brasil Colônia. Na época, eu achei uma bosta, entendeu? Eu achei que eu fiquei muito travada. Realmente, ainda acho que não ficou tão legal assim. Achei que estava muito travada mesmo. Mas enfim, eu acho que é assim que se começa, Você tem que tentar de alguma maneira. Toda longa caminhada começa com um primeiro passo. E o primeiro passo eu dei, que foi fazer essa aula aqui no YouTube. Eu até tenho vontade de fazer vídeo aulas aqui pro YouTube, com os temas certinhos que são abordados no Enem e nas escolas, mas eu ainda não tive a oportunidade de parar e desenvolver, porque é mais trabalhoso do que eu tô fazendo agora, Que é sentar e começar a falar de frente com uma câmera. Enfim, aí esses dias, agora eu vou contar o que aconteceu, como foi minha primeira aula de verdade. Eu estava lá na escola que eu trabalho, como eu disse, eu sou funcionária de apoio, eu não sou professora. E uma das professoras pediu se eu podia explicar para os alunos o feriado da Proclamação da República, que foi esses dias, dia 15. Se eu sabia o que era isso, se eu podia explicar, óbvio, Estudante de História tem que saber o que é. Mas eu dei sorte porque é justamente o que eu estou estudando na faculdade nesse momento. A mudança, da monarquia para o sistema republicano aqui no Brasil. E, gente, eu dei muita sorte. Eu não tinha planejado nada. A professora falou, tem como ir agora? Eu falei, tá, foi. E fui lá, expliquei para as crianças. E foi muito melhor do que eu tinha feito aqui no YouTube, Porque aqui no YouTube eu tava com uma preocupação tão grande de ficar perfeito, de eu não esquecer nada, de incluir tudo.
e eu acabei falando igual um robô. E quando eu falei pessoalmente para as crianças foi ótimo, foi fluindo, até porque com criança, né, você não vai falar, né, você não tá fazendo uma monografia, você tá explicando o básico que elas precisam saber das aulas de história. Então fui, expliquei, eu fiquei, né, suada, nervosa, isso na primeira vez, né, a professora Celina, que é uma professora lá da escola, até agradeço a ela a oportunidade, tá? Beijo. E no dia seguinte, aí outra professora também pediu, aí já foi bem melhor, porque eu fui mais tranquila. E assim, como foi o mesmo assunto, né, que era a Proclamação da República, eu lembrei de mais coisas que é importante de ser falada, né, no contexto da proclamação. Então, gente, eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz. Eu mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pro meu pai, principalmente pra minha mãe, porque minha mãe é professora também. Então, gente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, nasci pra isso. Então, como eu disse antes, eu tô no 5º período, e são 6 períodos pra se formar, né? Esse tempo de faculdade passa muito rápido, né? Porque 6 períodos só são 3 anos, né? Não é uma coisa tão longa. E, gente, assim, não tem um dia na minha vida que eu tenha me arrependido de fazer história. Porque, realmente, o campo de trabalho de história, ele não é muito amplo naquela coisa exata, né? De historiador ou professor de história. Mas existem tantas possibilidades, sabe? De você se especializar. Existem muitas possibilidades. É só você pesquisar, ter boa vontade, tá? Então, não tem um dia da minha vida que eu tenha me arrependido, tá? A faculdade de História foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Tá sendo maravilhoso pra mim. Eu queria muito ter feito História antes de ter me graduado em Direito, porque eu teria estudado com muito mais proveito do que eu tive, né? Naquela época, eu era muito nova, né? Só queria saber de farra. Então, fiquei muito feliz, queria dividir com vocês essa felicidade que foi da aula, da minha primeira aula, né? Quando eu saí lá, eu fiquei tão nervosa que eu tava com o olho cheio d'água, eu tava quase chorando. Eu queria mais, sabe? Queria que os professores lá do meu colégio me chamassem todos os dias, tá? Mas também não quero dar uma diantrona, né? Enfim, foi perfeito, foi maravilhoso. Tô muito feliz mesmo, né? Uma felicidade que esse curso trouxe pra minha vida é sem igual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa um like, tá bom? Beijo, até mais.